Aleluia. Deus é bom, amém, amados? Por favor, senta só um pouco. Amados, vamos abrir lá em João, no capítulo 8, no versículo 32. João, capítulo 8, versículo 32. E é uma passagem, amados, que eu sei que muitas pessoas já sabem ela é de cor e salteada, mas é isso que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse conversar um pouco essa manhã. E aqui em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, Deus deixou escrito na sua palavra que existe uma verdade. Então, se existe uma verdade, é porque alguém está ministrando, está levando a mentira para as pessoas. E essa mentira, de acordo com o que a palavra nos diz, ela aprisiona. E é interessante, amados, que se começarmos a estudar cada vez mais a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus é a verdade. E é essa verdade que traz essa liberdade, a qual é necessária para a nossa vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo no mundo lá fora sem conhecer aquilo que Deus diz na sua palavra. E por não conhecer, elas vivem aprisionadas. Aprisionadas pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Mas Deus quer que a minha vida e a tua vida seja uma vida de paz, uma vida de liberdade, uma vida onde a gente não viva angustiado pelo dia de amanhã, porque conhecemos a Deus, ou seja, conhecemos a sua palavra, e essa palavra, a qual Deus deixou escrita para mim e para você, nos trouxe a liberdade necessária para que possamos ter uma vida de paz e sossego sobre essa terra. Porque eu me lembro, amados, há muitos anos atrás, quando eu estava congregando lá em Jaguaribe, o pastor Amaury, um dia, ele teve uma direção no seu coração. E era que a gente saísse de casa em casa, nas imediações da igreja, para poder estar orando pela vida daquelas pessoas. E na maioria das casas, quase 95% das casas, quando a gente perguntava algum motivo para a oração, o que era que eles diziam? Rapaz, ore pela paz na minha casa, ore pela paz do Brasil, ore pela paz do mundo. E era impressionante, amados, como nós vemos que as pessoas elas têm uma vida angustiada. Mas é interessante que a palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus ele pode proporcionar para a minha vida e a tua vida uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz a qual o mundo não pode dar. Muitas vezes as pessoas elas olham para nós e dizem: rapaz, ele está anestesiado, mas não é. É porque nós conhecemos a verdade. E entendemos quem Deus é para a nossa vida, entendemos quem nós somos para Deus, e com isso nós temos o entendimento que o nosso dia de amanhã vai ser melhor do que o nosso dia de hoje. Então, o que é que eu estou querendo trazer para mim e para você essa manhã? Que devemos conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, e essa liberdade, a qual a verdade vai nos proporcionar, vai tomar conta da nossa vida. E é isso que Deus quer. Deus não quer a gente aprisionado, com medo de como será o dia de amanhã. Rapaz, o meu dia de amanhã vai ser maravilhoso. Mesmo que todo mundo diga que o mundo está em crise, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Por isso que as coisas vão mudar na minha vida. E é interessante que muitas vezes as pessoas lá fora olham para nós e dizem que nós somos um povo preso, não é verdade? Vocês já viram isso acontecer? E dizem, rapaz, os crentes, nós somos rotulados como aqueles que não podem. Mas você já viu que isso é uma mentira? Nós podemos ir à praia, nós podemos cantar, nós podemos dançar, nós podemos celebrar. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Mas as pessoas olham para nós e dizem, rapaz, eles estão presos. Porque eles não conhecem a verdade, essa palavra que nos libertou. Então, por não conhecer, eles que acham que nós estamos presos. Mas porque nós conhecemos a palavra, que é a verdade, vemos que é eles que estão presos. É eles que estão enganados, infelizmente. Para vocês poderem entender melhor, deixa eu contar uma história para você entender de como muitas vezes nós entramos no meio de uma situação a qual que nós achamos que estamos com a verdade, mas na verdade nós não estamos. Diz que existia uma mulher que ela estava no aeroporto esperando o seu voo
Como ia esperar ainda umas 2 horas, ela procurou alguma banca de revista e comprou uma revista e também um pacote de bolacha. Procurou um canto sossegado dentro do aeroporto para poder se sentar e esperar a hora do seu voo. Enquanto ela estava lá esperando, um cavalheiro bem vestido, de paletó, sentou ao seu lado, abriu o jornal e começou a ler o jornal. Ela resolveu comer também a bolacha, né, a qual ela tinha comprado. E quando ela pegou o pacote de bolacha, que ela tirou a primeira bolacha, para surpresa dela, o cavalheiro que estava sentado do seu lado foi lá no pacote sem nem pedir licença e pegou uma bolacha também. E ela disse, mas que cara de pau, ela pensou consigo mesmo. Que cara de pau, como é que pode? Ele não me conhece, não sabe nem quem eu sou, e não pede nem licença, se pode pegar alguma bolacha, ele já vem assim descaradamente e pega. E é isso, ela pegava uma bolacha e aquele senhor também pegava outra bolacha. E no final estava faltando apenas uma bolacha no pacote. Ela disse, pronto, agora eu quero ver se esse cara de pau vai comer essa última bolacha. E para surpresa dela, ele pegou a última bolacha, partiu no meio, comeu a metade e a outra metade botou lá de volta. Ela disse, isso é o cúmulo do absurdo, como é que pode uma coisa dessa acontecer? E ela comeu a outra metade e saiu dali, se levantou revoltada, foi para o banheiro, porque mulher, você sabe, né? Na bolsa dela tem alguns apetrechos a mais, como um armário dentro. Mas quando ela foi no banheiro para poder se arrumar, pentear o cabelo, retocar a maquiagem, quando ela abriu a sua bolsa, para surpresa dela, tinha um pacote de bolacha dentro. Foi daí que ela veio entender que o pacote de bolacha que ela estava comendo não era o dela, era o pacote do senhor que estava vizinho a ela. E ela não passou todo o tempo falando mal dele, pensando mal. Então, na verdade, quem era que estava enganado no final da história? Era a senhora ou o senhor? Era aquele senhor ou era a senhora? Era a senhora, é claro. Mas uma coisa que nós devemos ter todos os dias guardado no nosso coração. Nós não somos juízes para ficar julgando o povo lá fora. Porque muitas vezes eles nos rotulam de pessoas que não podem, que não vivem. Mas nós é que podemos viver todos os dias felizes, sabendo, amados, que temos um Deus que nos proporciona muita coisa. Então, nós devemos todos os dias estudarmos a palavra de Deus, conhecermos essa verdade, conhecermos quem nós somos para Deus e de quem Deus é para nós. Porque Deus, ele se revela na sua palavra. Ele se faz conhecer. Se você prestar atenção, amados, você vai ver que está escrito aquilo que Deus faz. Não é porque ele deixou escrito que ele faz, mas é porque ele já faz, por isso que ele deixou escrito. E é para o nosso conhecimento e conhecermos ao Deus que é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível na tua vida, ele pode realizar. Ele pode, amados, fazer acontecer. Então, se você deseja conhecer quem você é e conhecer esse Deus maravilhoso, é necessário conhecermos a verdade, que é a palavra. E essa verdade vai trazer uma liberdade para a nossa vida. Uma liberdade a qual o mundo jamais vai poder dar. A qual em canto nenhum na face dessa terra você vai ter isso. Mas Deus, ele pode te dar. Então, amados, nós devemos fazer a nossa parte, porque Deus fez a parte dele. Para você entender melhor, a minha irmã, nessa semana ela se operou, ela fez a redução de estômago, e eu disse para ela, minha irmã, os médicos fizeram a parte dele, que era a parte de operar. Agora você tem que fazer a sua parte, que é seguir à risca aquilo que os médicos lhe disseram. Do mesmo jeito, amados, é quando Deus, ele dá a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra, ele nos disse o que ele faz, quem nós somos, e nós agora que devemos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Conhecer essa palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Porque quando conhecemos e colocamos ela em prática, a verdade de Deus, a qual nos libertou, amados, vai abrir caminhos a qual você nunca imaginava na tua vida, a qual você não imaginava conseguir chegar até lá. Então eu e você, amados, nós temos esse privilégio, porque nós não somos um povo leigo, nós não somos um povo burro, mas nós somos aqueles que todos os dias procuramos meditar naquilo que Deus nos ensina, e com isso, amados, dar passos mais largos naquilo que Deus quer. Porque se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que Deus te chamou para ser o melhor profissional. Não um médico qualquer, não um advogado qualquer. Não, amados, ele te chamou para ser o melhor.
Então, quando nós conhecemos a palavra, amados, nós vamos também, cada vez mais, deixarmos ser aquilo que Deus nos chama para ser. Então, quando você é um bom profissional, você está exaltando a Deus. Quando você é um bom esposo, uma boa esposa, você vai estar exaltando a Deus. Então, é por isso que Ele nos exorta que todos os dias a gente possa perseverar em ser aquilo que Ele nos chamou para a gente ser. Então, povo de Deus, nós não somos preguiçosos e não queremos aprender aquilo que Deus nos diz. Pelo contrário, amados, nós somos aqueles que perseveram todos os dias, porque a palavra de Deus não é sonífero, ela não é cansativa. Se você pedir para que o próprio Deus, o Espírito Santo, venha te ajudar a ler, você vai ver que a palavra de Deus ela vai te surpreender. Eu me lembro, amados, há anos atrás, logo quando eu me casei com Rita, com 2 ou 3 anos de casados, eu cheguei em casa e eu me deparo com Rita chorando. E eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, não, é porque eu estava lendo a palavra e era como se ela vivesse tudo aquilo que a palavra estava dizendo. Ela estava lendo lá em Isaías, no capítulo 53, a qual mostra quando Jesus Cristo ele estava indo para a cruz. E dali ela entendeu o grande amor que Deus tem pela nossa vida. Então nós somos esse povo que mergulha naquilo que Deus tem. E com isso, amados, vamos viver plenamente sobre essa terra. Então não pense que a tua vida é uma vida chata, é uma vida abusada, que eu não sei como vai ser, nem o que vai acontecer. Rapaz, quem anda segundo a palavra de Deus tem dias felizes sobre essa terra. E além do mais, a tua vida vai ser igual à vida de 007. Você não sabe o que é que vai acontecer na próxima esquina. Deixa eu explicar melhor para você poder entender. A tua vida, amados, vai ser uma vida de milagres acima de milagres. Ou seja, todo dia vai estar acontecendo milagre na tua vida. Então você já se acorda, já bota os pés do lado de fora da tua cama, já dizendo, pai, obrigado, pai, porque eu não sei como vai ser o meu dia de hoje, mas uma coisa eu sei, vai ser dia de milagres. Então, amados, é igual a vida de 007. Eu não sei o que vai acontecer na próxima esquina. Eu não sei o que é que Deus vai me proporcionar, mas eu sei de uma coisa, vai ser um bom final. Vai ser uma nova história para a minha vida. Então nós, como filhos de Deus, devemos conhecer essa verdade que é a palavra de Deus. Estudar e meditar nessa palavra. E ela vai trazer a liberdade a qual realmente nós temos. Então, se as pessoas achavam que nós éramos presos, infelizmente, amados, a verdade está conosco. E eu e você, por conhecermos a verdade, devemos dizer para eles, olha, tem uma verdade que liberta. Se você quer ser uma pessoa realmente feliz, venha e conheça essa verdade. E ela vai trazer a liberdade para você. Porque eu me lembro, amados, de uma vez, a gente estava num acampamento, e o pastor Humberto, lá de Recife, ele veio ministrar para a gente. E a palavra que ele trouxe, amados, era que a gente tinha uma alegria que era de dentro para fora. E às vezes as pessoas lá fora que não conhecem a Deus, elas têm uma alegria que é de fora para dentro. Elas precisam ter um momento feliz para poder ser feliz. E nós não precisamos de um momento, nós já somos felizes. Nós já temos alegria por dentro, amados, que contamina ao nosso redor, que traz alegria para aqueles que estão vizinhos de cada um de nós. Então, amados, nós somos esse povo. Amém, amados? Abre comigo lá em Salmos, no capítulo 119. Salmos, capítulo 119. No versículo 105. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Que diz assim, amados, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então quer dizer, pastor, que todos os dias eu posso me debruçar sobre essa palavra e ela vai me conduzir, isso mesmo. Quando nós conhecemos, amados, aquilo que Deus diz na sua palavra, nós vamos ver que Ele vai nos trazer realmente para um caminho de sucesso, de êxito, em tudo aquilo que você for fazer. É por isso que lá em Salmos, no capítulo 1, diz que a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele vai ser bem sucedido em tudo aquilo que ele faz.
quando a minha mãe, ainda nós morávamos lá em Campina Grande, e a minha mãe, ela tinha aprendido que deveria educar os seus filhos porque ela tinha estudado na palavra. Então, tinha algumas situações que ela não sabia como lidar. Mas a Bíblia também nos diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus para lidar com as situações que muitas vezes nós não temos entendimento de como resolver aquela situação. E como lá em casa o meu irmão mais velho é 10 anos mais velho do que eu e minha irmã é 5 anos mais velha, então o que era que acontecia? Muitas vezes nós tínhamos briga dentro de casa quando minha mãe fazia algum bolo, porque cada um queria um pedaço maior. E minha mãe chegou e disse, olha, se a Bíblia diz que eu posso pedir sabedoria a Deus, e Ele vai me dar sabedoria para lidar com as situações que eu não sei, eu vou pedir. Porque eu não sei mais o que fazer com vocês. Porque tudo de vocês termina em briga. E, amados, é interessante porque realmente aquilo que Deus diz vai acontecer na tua vida. Peça a Ele que Ele realmente vai te dar. E o que aconteceu? Quando chegava que ela fazia algum bolo, alguma torta, então o que é que ela fez? Ela pegava o meu irmão mais velho e dizia, olha, João, você vai pegar esse pedaço da torta e vai partir em 3 pedaços. E os seus irmãos é que vão escolher. Então o que era que acontecia? Ele, como sabia que a gente ia escolher os pedaços maiores, então ele dividia em pedaços iguais. Porque senão ele, que não ia poder escolher, ia ficar com o menor. É ou não é verdade? Então ela tinha isso, mas como nós podemos entender de uma situação tão simples, mas que Deus deu sabedoria para ela para poder lidar com aquilo? Eu tinha uma mania, amados, muito feia, de não cumprir com o horário. Então o que era que minha mãe fazia? Dizia, Eduardo, de 9 horas você tem que estar em casa. Mas dava 10, 10 e meia, era a hora que eu ia chegar. Estava na rua brincando com os outros amigos, eu ia ligar para horário. Mas o que era que ela fazia? Olha, eu vou dormir, e eu vou deixar esse despertador na sala. Então você tem que chegar antes das 9 e tem que desligar o despertador. Porque se ela acordasse, né, então ela pode ter certeza de uma coisa, que iria apanhar. Então o que era que eu fazia? Eu tinha que chegar em casa antes das 9, desligar o despertador e ir me deitar. Porque se ela acordasse com um despertador, rapaz, ela ia estar me esperando lá na porta. E ela não tinha problema em dar uma pizza boa. Sabe, mas hoje, eu estava brincando com a mãe outro dia desse, eu disse, mãe, se a senhora me educasse como a senhora me educou nos dias de hoje, a vara da infância já tinha tirado a guarda da senhora já. Porque mãe não tinha problema de ser um pedaço de mangueira, de ser um cabo de vassoura, de qual lado fosse do cinto. O negócio dela era resolver aquela situação. Então, o que era que acontecia? Por eu não cumprir muito horário, então Deus deu sabedoria para ela para poder lidar com aquela situação. Então, eu tinha a certeza que tinha que chegar antes das 9 em casa. Então, Deus, Ele nos orienta através da sua palavra. Se queremos ter dias felizes junto à nossa família, junto ao nosso trabalho, para lidar com as situações do dia a dia, estude a palavra de Deus. E Deus, Ele vai te dar sabedoria e capacidade para lidar com tudo aquilo que muitas vezes nós não sabemos como lidar, de como educar os nossos filhos, de como me comportar no trabalho, de como ser, amados, com meu sogro, com minha sogra, porque as pessoas brincam falando mal do sogro e da sogra, mas a Bíblia nos ensina que da nossa boca, que somos os filhos de Deus, só deve sair palavras de bênção e não de maldição. Não ficar brincando, falando mal das pessoas, porque nós somos o povo de Deus, e como somos o povo de Deus, da nossa boca só jorra água doce. Você entende isso que eu te falo? Então, amados, você e eu temos essa necessidade. Na verdade, é um privilégio que nós temos de Deus deixar a sua palavra, de conhecermos essa verdade, e essa verdade trazer liberdade para a nossa vida. Se você achava que a Bíblia era sonífero, mude o seu conceito. Ah, pastor, quando eu não consigo dormir, não tem problema, eu vou ler a Bíblia. Olha, eu durmo, não dá 5 minutos. Isso vai mudar na tua vida? Porque quando você começar a ler a palavra de Deus, aquela palavra vai começar a saltar do papel e se tornar vida na tua vida. E você vai ver que você não vai mais sentir sono, nem cansaço, mas vai ter vontade e mais vontade de conhecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque é essa verdade que vai trazer liberdade.
É essa a verdade. Então, se eu não faço a minha parte, eu não vou receber nada. Mas se eu faço já a minha parte, muito eu vou receber. Se você acha que Deus é injusto e ensinar qual é o caminho, como a gente falava lá em Campina Grande, o caminho da roça, para você ter uma vida de sossego, uma vida de sucesso, e ele não vai te dar os meios para que aquilo possa acontecer, é claro que ele vai te dar os meios. E os meios que ele nos deu é a sua palavra. Então, povo de Deus, escuta isso e guarda isso no teu coração. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Quando eu me acordo, eu vou lá buscar a palavra, porque naquele dia pode aparecer situações que eu não sei como lidar, mas a palavra de Deus, que é o conhecimento, que é a verdade, que vai me trazer liberdade, eu preciso dela. Não é, amados, assim, eu posso dizer uma obrigação você conhecer a palavra, mas é um privilégio. Porque a obrigação já traz uma conotação de algo que não vai te causar muito prazer ter que fazer aquilo. Você vai ter que fazer por obrigação realmente. Mas a palavra de Deus, amados, é um privilégio nós podemos conhecer a Deus, conhecermos a sua palavra e com isso, amados, andarmos nessa verdadeira liberdade. Quer conhecer e entender cada vez mais essa liberdade? Conheça a palavra e você vai ver que realmente aquilo que Eduardo falou é a verdade. Mesmo que você olhe para mim e diga assim, mas rapaz, esse rapazinho com essa carinha de bebê, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Mas a barriguinha do bebê tá saindo, viu, gente? Comecei a andar de bicicleta. Mas uma coisa que é certa, seu Joel sabe. Mas uma coisa é certa, amados, na gente, independente de idade, a gente precisa entender que nós podemos conhecer essa palavra. Temos o privilégio, e Deus nos deu esse privilégio. Então, o povo de Deus, mergulhe naquilo que Deus te chamou para fazer. Tá certo, amados? E quando eu conheço essa palavra também, Deus ele começa a mudar até a atitude do meu coração. Eu queria te mostrar uma passagem a qual nós podemos ver que Deus, para poder trabalhar através dos seus filhos, ele precisa, em primeiro lugar, mudar a maneira que nós pensamos, a maneira que nós reagimos diante das situações. Abre comigo lá em Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Que diz assim, amados. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Então nós olhamos aqui, amados, nessa parte e vemos Gideão, ele estava escondido com medo dos midianitas, porque eles vinham com uma grande tropa e sempre eles saqueavam tudo, a plantação toda do povo de Deus. E o que é interessante é porque nós podemos ver aqui que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse que o Senhor é contigo, homem valente. Parece até que Deus se enganou naquilo que ele estava falando, não é verdade? Parece que Deus chegou e disse, rapaz, homem valente. Eu acho que Gideão ficou pensando e procurando. Ei, está falando com quem? É comigo? Mas era com ele mesmo que estava falando. Por que que Deus ele precisa mudar as condições do nosso coração? É isso que ele ensina na sua palavra. Que nós precisamos, amados, aprender a crer naquilo que Deus fala. E ter aquilo, amados, como uma verdade absoluta. Então, se eu e você podemos entender o que Deus diz, quando as situações difíceis bater na nossa porta, nós não vamos nos abalar. Nós vamos ser como uma casa que foi construída sobre a rocha, que vão ver os ventos, as tempestades, os problemas do dia a dia, mas a nossa casa, ela não vai ruir, ela não vai cair. Ou seja, nós vamos passar pelo problema.
Então, Gideão estava ali com um baita de um problema e Deus dizendo para ele, Gideão com medo no seu coração, se escondendo e Deus dizendo, ei, homem valente. Mas, amados, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos tristes, amargurados, nós não podemos andar em fé. E a palavra nos ensina que Deus se move por fé e não por necessidade, não por medo, não por angústia, mas por fé. E a pessoa que está medrosa, a pessoa que está angustiada, preocupada, ansiosa, ela não vai conseguir fazer com que o medo faz com que a fé seja abafada no seu coração. E é isso que Deus não quer que aconteça. Por isso que Ele nos ensina também através de quê? Da sua palavra, que nós precisamos mudar as atitudes que nós temos. As situações que nós vivemos, elas vão vir, problemas vão chegar. Não pensa mais que porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que nunca mais vai bater algum problema na tua vida. Vai bater. Mas o que é bom é porque nós entendemos que temos um Deus que tem todo o poder a nosso favor. Então eu e você podemos, na verdade, crer naquilo que ele fala. Por isso que Gideão, Deus primeiro teve que mudar a atitude do coração dele. Para quê? Para que ele pudesse ser aquele homem que fosse levantado por Deus para trazer a liberdade para o povo de Deus contra os midianitas. Então Deus deseja que isso aconteça. Eu me lembro no ano passado, quando a gente estava chegando aqui na igreja, e Rita, Daniel, Isabela já tinham passado na frente, e eu vinha por último. Quando eu ia passando aqui no corredor aqui de lado, tinha uma barata, daquelas baratas enormes que tem, daquelas baratas voadoras. E quando eu olhei para ela, eu disse, mas olha quem está aqui, do jeito que vim, eu só fiz pisar em cima. Eu falei, creco, eu disse, pronto, essa aqui já é. Vim, a gente veio, cultuou a Deus, né, e estávamos aqui reunidos, foi uma festa santa. E na hora de ir embora, quando a gente ia pegar o carro, que Isabela de longe olhou no corredor e viu a barata. E ela disse, papai, tem uma barata ali. Eu disse para ela, Isabela, não se preocupe não. Papai já passou por lá, eu já matei a barata, ela está morta. Vamos, podemos ir. Ela disse, não, papai, por lá eu não passo não. Vai lá que ela pula em cima de mim. Eu disse, Isabelle, ela está morta, não vai acontecer nada. Segura na minha mão, que eu vou levar você até do outro lado, não tem problema, a barata, o papai já passou lá e já matou. Enquanto eu não tirei aquela barata de lá, ela não passou ali junto comigo. Mas sabia, amados, que isso é o que acontece muitas vezes com o povo de Deus. Deus nos diz, olha filho, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal nenhum. E muitas vezes nós estamos ali tão temerosos, com tanto medo, que nós dizemos, não, Senhor, eu não vou passar por aqui. E Deus já está dizendo, rapaz, eu já fui na tua frente, eu já resolvi esse problema, vamos que eu vou te conduzir, você vai chegar até do outro lado. E nós dizemos, não, Senhor, eu não vou. Enquanto você não tirar esse problema daqui, mas filho, eu já passei por lá, eu já matei o problema. Eu já matei essa barata. E é isso que muitas vezes o povo de Deus está, não crendo naquilo que Deus diz. E Deus quer, mas que a gente mude a atitude do nosso coração. É quando conhecemos a palavra, nós começamos a crer cada vez mais naquilo que Ele nos diz. E Ele nos diz que Ele vai nos transportar para podermos chegar até o outro lado na margem do rio. Que de maneira nenhuma as águas vão nos submergir, e nem que o fogo vá arder na gente, mas que nós vamos ser conduzidos em triunfo até chegar do outro lado. Então, povo de Deus, nós somos esse povo a qual a Bíblia nos diz. Esse povo, amados, que tem problemas, tem dificuldades, tem, mas conhecemos um Deus que pode resolver as situações. Mas nós só podemos ser conduzidos em triunfo a partir do momento que eu conhecer aquilo que Deus diz nas suas escrituras. Deus, amados, Ele não é alguém que tão assim, que faz algum enigma, e somente alguns é que vão conhecer, que vão chegar a ter o conhecimento de Deus. Não, ali a Bíblia está ali disposta para todos aqueles que quiserem. Então, se você deseja conhecer cada vez mais a Deus, estude a palavra, e você vai se surpreender. Você vai ver que Deus é muito mais do que aquilo que Eduardo está falando aqui essa manhã. Você vai ver que Deus ele pode fazer muito mais pela tua vida do que aquilo que você pode imaginar, do que você pode pensar.
Então, para encerrar, eu queria que você abrisse comigo lá em Provérbios. Provérbios capítulo 18. Desculpa, mas é Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18. A partir do versículo 16, que diz assim, amados. Salmos capítulo 18, versículo 16. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Livrou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então nós podemos ver como o salmista, ele demonstra o quanto Deus ele nos ama. E é interessante, amados, que Deus não se agradou apenas do salmista, mas de você também. Ele nos ama tanto e isso ele deixa ser conhecido através da sua palavra. O amor que ele tem para com a nossa vida. Que o amor dele é tão grande, de Deus Pai, que ele enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor de mim e de você. Então, que amor é esse que ele tem pela nossa vida? É um amor incondicional, um amor que não bota limites, que não bota condições, que não é por causa da nossa cor, da nossa escolaridade, de quanto você tem guardado no banco, mas ele te ama incondicionalmente. Ele te ama porque você é precioso demais para ele. Então é isso que a Bíblia nos mostra, é isso que Deus nos ensina, que nós somos tão amados. Para encerrar, eu vou contar só isso. Eu me lembro quando eu estava lendo uma passagem que está escrita lá em Isaías, no capítulo 61, que diz assim: pode porventura uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas mesmo que ela se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Isso era Deus falando com relação aos seus filhos, que ele jamais vai esquecer de mim e de você. E um dia nós estávamos lá no centro, logo quando Daniel nasceu, e Rita chegou, olhou para mim, Daniel estava em casa, e a gente foi fazer algumas compras, e ela olhou para mim e disse: rapaz, vamos embora para casa, porque Daniel vai se acordar para mamar. E eu olhei para ela com um sorriso no canto dos lábios e disse: ah, tá de brincadeira, Rita. Ele está em casa, ninguém ligou para a gente, como é que você sabe que ele vai se acordar? E ela disse: é porque dos meus seios está saindo leite. E eu disse: oxe, que interessante. Porque eu não sabia dessa ligação tão grande, tão íntima que existe entre uma mãe e seu filho. Eu não conseguia entender, mas que o próprio corpo da mãe começava a corresponder quando o filho estava perto já de se acordar. E quando você junta a palavra de Deus com aquilo que acontece no nosso dia a dia, nós vamos ver, mas de como Deus ele realmente nos ama. Que Deus diz que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, ela não consegue se esquecer, porque o seu próprio corpo já lhe avisa, já lhe diz: olha, ele vai acordar. E ele diz: ó, mesmo que ela esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Esse jamais, amados, deve estar guardado no nosso coração todos os dias da nossa vida. Que todos os dias Deus me ama. Na situação a qual eu estou vivendo, mesmo que eu esteja distante dele, mas ele me quer perto dele. Ele quer, amados, nos amar, porque ele realmente, ele nos ama. Então, povo de Deus, conheça a palavra e veja como você é valoroso para Deus. E como realmente Ele te ama demais. E com isso, nós não vamos mais viver uma vida à mercê de tudo aquilo que as pessoas dizem. Porque quantas pessoas se levantam para dizer que você não tem valor, para dizer que você não presta, para dizer que na tua vida não tem jeito. Do outro lado, Deus se levanta e diz: rapaz, eu te amo. Você é valoroso. Você é precioso para mim. Eu realmente mandei o meu filho para morrer naquela cruz. Isso é uma demonstração de amor para com a tua vida. Porque quando eu mando flores para Rita, é uma atitude do que eu estou dizendo o quê? Quando eu compro um chocolate para ela, eu estou dizendo o quê? Olha, Rita, eu te amo. Eu pensei em você.
Não é verdade? E do mesmo jeito, amados, quando Deus Pai mandou o seu filho para morrer naquela cruz, ele está dizendo para mim e para você, rapaz, você tem valor demais. Você é precioso demais para Deus. Então não se ache que você é menos do que tudo aquilo que Deus diz na sua palavra. Se alguém passou algum dia dizendo que você não presta, já chegou tarde demais. Porque a verdade já chegou na tua vida. E o que é que a verdade, que a palavra de Deus diz? Diz que você é precioso, que você tem valor, que aquilo que você vai fazer, Deus vai te conduzir em triunfo. Então, povo de Deus, é tempo, amados, da gente começar a arregaçar as mangas e começarmos a cada dia mais estudarmos aquilo que Deus diz na sua palavra. Amém, amados? Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, por favor, vá ler a Bíblia. Aleluia. Eu sei que algumas pessoas estão dizendo, eita, Deus está falando comigo. É verdade, irmão, é para você mesmo. Aleluia. Deus é bom, amados. Deus é muito bom. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui Vinícius.